Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridos casais do 28º EPC, amados irmãos e irmãs, dentre tantas coisas importantes que meditamos no 23º domingo do tempo comum, o Padre já te alerta para a diferenciação que o Evangelho nos oferece. Existe uma diferença muito grande, juventude, aqui, entre ser discípulo na igreja e ser mão de obra barata. São duas coisas diferentes. A pessoa que vem e que não é discípula, ela nunca será capaz de baixar a cabeça para obedecer. Nunca. Ela vai estar sempre inventando uma desculpa para não obedecer. Ela vai estar sempre inventando uma desculpa para fazer as coisas do modo que ela acha correto. E quando alguém diz que ela está errada, a mão de obra de barata vira cara, porque ela quer receber o reconhecimento humano em troca. Isso é ser mão de obra barata, e não é isso que o Senhor nos convoca a ser pelo nosso batismo. Não é isso. Se alguma vez na nossa vida passou pela nossa cabeça ser dessa maneira, nós estamos pegando a nossa certidão de batismo, estamos rasgando. Mas tem o discípulo, que nós somos convidados a ser. O discípulo não é aquele que vai abandonar mãe, que vai abandonar o pai, que vai abandonar a esposa. Deus me livre, acabaram de fazer um retiro de casais, já pensou? Olha, mulher, tu não pode ir? Eu vou, estou te abandonando. Não é isso. O discípulo não é aquele que vai abandonar o seu trabalho, não é aquele que vai abandonar os seus estudos, não é isso. Mas o discípulo é aquele que vai olhar para a vida que está levando, vai interpretá-la com os olhos da fé, apoiados na palavra, e vai determinar o que na sua vida está sobrando, a ponto de te fazer cansar tanto da sua vida, que você deposita na conta de Deus o cansaço que você está provocando nela, e vai abandonar. O excesso, ou aquilo que não é de Deus, é preciso haver renúncia. E é sobre isso que o Senhor está falando no Evangelho de hoje. Então, meus irmãos, digamos não a qualquer espírito de mão de obra barata que possa passar pela nossa cabeça na igreja, porque isso é
diabólico. Isso, se a gente quiser fazer, a gente vai para uma ONG, a gente vai participar de outros movimentos que estão criando por aí, dando nome de movimento de Jesus, e não é coisa nenhuma, que visa só dinheiro. Mas na igreja não podemos ser assim. Somos chamados a ser discípulos. E aí a segunda coisa que hoje nos salta aos olhos na liturgia, tem várias, né, mas o padre vai se limitar a essa segunda agora, é em relação à sabedoria. A sabedoria aparece de novo na liturgia de hoje, só que a sabedoria hoje não aparece sendo definida, como alguns domingos atrás apareceu na primeira leitura. A sabedoria hoje aparece por meio do seu fruto, de um fruto. Porque na nossa vida tramitam dois institutos muito importantes. Um, dado por Deus, mas que é administrado por nós. Deus não se mete. Ele dá quando nos cria e diz, agora é por sua conta, agora tu te vira. E junto com a liberdade para usar, Ele nos dá a inteligência, que todos recebemos. Às vezes não usamos como deveríamos, porque se foi dado por Deus, o inteligente é aquele que faz a vontade dEle. O mais inteligente é esse, né? E aqui, tirando todo o conhecimento teórico que possamos adquirir na nossa vida por meio dos estudos, aqui nós estamos falando da inteligência como um instituto, uma faculdade humana que Deus nos dá para que nós possamos manusear da melhor maneira possível. E na medida em que nós nos convertemos, nós precisamos usar a inteligência para o bem. O outro instituto é a sabedoria, que é dada por Deus, mas quem manuseia é Ele. Olha que interessante. Deus deposita em nós a sabedoria, na medida em que nós deixamos que esse depósito de sabedoria aconteça, e essa sabedoria vai ser tão eficaz quanto eu permitir que Deus me use por meio dessa sabedoria. E hoje essa sabedoria aparece de maneira muito poética, até no refrão do Salmo, como um efeito, como o padre já havia dito, porque o sábio é aquele que consegue, a cada dia mais, enxergar a Deus como o único refúgio da sua vida. Esse é o sábio. Existe uma música antiga já, do Valmir Alencar, que ele compôs, baseado num texto de Santo Agostinho, sobre a Santíssima Trindade, que chama Deus e a misericórdia de Deus, se eu não me engano o nome da música é Misericórdia Infinita. A música diz que a misericórdia de Deus é como um oceano, e que nós somos como se fôssemos uma gota pingada no oceano que é de Deus. Agora, vamos comigo nessa viagem boa. No mundo, o que é uma gota? Até para tomar remédio em gota tem que ser pelo menos 2, né? O que é uma gota no mundo não é nada. É sinônimo de nada. Só que em Deus, a gota que somos vale muito. É como se o Senhor permitisse que nós fôssemos dissolvidos na sua grandiosidade. Imagina que, eu não sei se aqui todo mundo já foi à praia, imagino que sim. Não sei se alguém aqui gosta de mergulhar na praia, pelo menos na areia, fazer assim pelo menos, né? E quando a gente se depara com aquele mar, que você não vê o fim, é uma coisa tão valiosa, é uma coisa tão preciosa, que é impossível você não admitir que somente uma mão perfeita e divina pudesse ter feito. Agora imagina isso como Deus, e o mergulho que você dá e que eu dou, seja exatamente
a acolhida desse Deus à nossa vida, à nossa história, à nossa causa. O sábio é aquele que sabe mergulhar em Deus. O sábio é aquele que não fica na beirada. O sábio é aquele que consegue todos os dias dar um passo a mais, até deixar-se cobrir por inteiro pela água do oceano que é Deus, porque sabe que só lá no fundo, todo na presença de Deus, ele será realmente o seu refúgio. Esse é o sábio. Então, queridos casais, o que o Padre deseja para vocês? Deem as mãos e afundem-se no mar que é Deus. Mergulhem de cabeça. Porque essa alegria que vocês experimentaram esse fim de semana ainda não é tudo que Deus tem para vocês. Ele tem o céu. Se isso foi apontado, pelo menos nesse fim de semana, já estamos no lucro espiritual desse retiro. Porque é para isso que nós estamos aqui. O movimento do EPC não é a igreja. A pastoral familiar não é a igreja. Os ministros não são a igreja. Mas nós juntos temos que apontar para o céu. Então que essa Eucaristia faça diferença na vida de vocês. Porque para nós católicos não faria sentido nenhum fazer um retiro sem celebrar a Eucaristia. Se nós tivéssemos que cancelar alguma coisa desse retiro, poderíamos cancelar qualquer coisa tranquilamente, mas a Santa Missa jamais. Então amem a missa dominical com a sua família. Não permitam mais outros planos, projetos e compromissos tirarem vocês da Santa Missa dominical com a família de vocês. Porque é a coisa mais preciosa que nós temos, não há outra coisa mais preciosa para nós. Procurem os horários, vasculhem nos bairros, mas não deixem de frequentar. Porque é só assim que os passos rumo ao fundo do oceano que é Deus serão dados. Sem isso, nós não conseguimos. Sem a Eucaristia, nós não conseguimos. Sem a igreja, nós não conseguiremos. Que Maria, nossa mãe, proteja todos nós de toda incredulidade, de toda superficialidade, de toda fé equivocada, de todo senso de mão de obra barata, porque ninguém aqui é funcionário. Nós somos chamados a ser discípulos, e que São Carlo Acutis interceda agora do céu por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.